Segunda, 31 de janeiro. Verso para memorizar. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus 7, 26. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ouça Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Hebreus 7, de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pergunta 2. Quem foi Melquisedeque? E como ele prefigurou Jesus? Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele também era superior a Abraão, visto que este lhe deu o dízimo. Da mesma forma, Jesus é rei e sacerdote. Diferente de Melquisedeque, porém, Jesus não tinha pecado. Hebreus 7,15 explica que Jesus era sacerdote à semelhança de Melquisedeque. Isso é o que significa a expressão anterior, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não foi sucessor de Melquisedeque, mas seu sacerdócio era semelhante ao dele. Por exemplo, Paulo diz que Melquisedeque não tinha pai, mãe, genealogia, nascimento nem morte. Alguns sugeriram que Melquisedeque foi uma encarnação de Jesus na época de Abraão. Porém, isso não se encaixa no argumento de Hebreus. Melquisedeque se assemelha a Jesus, o que implica que não era igual a ele. Também se sugeriu que Melquisedeque fosse um ser celestial. Mas isso destruiria o argumento de Hebreus. Se Melquisedeque não teve pai, mãe, começo nem fim, ele seria o próprio Deus. Isso representa um problema. O sacerdócio celestial de Melquisedeque, totalmente divino, teria precedido o ministério de Jesus. Se fosse esse o caso, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Hebreus usou o silêncio das Escrituras a respeito do nascimento, da morte e genealogia de Melquisedeque para construir uma tipologia, um símbolo, para o ministério sacerdotal de Cristo e para o fato de que o próprio Jesus era eterno. Em suma, Melquisedeque foi um rei-sacerdote cananeu que serviu como um tipo de Cristo. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, lemos: abre aspas. Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou. Cristo dirigiu seu povo e tem sido a luz do mundo. Fecha aspas. O que a revelação sobre Melquisedeque nos ensina sobre a forma pela qual Deus trabalha entre aqueles que nunca ouviram missionários pregando?